Começar o nosso programa, hoje estamos recebendo uma visita ilustre aqui no nosso programa, no Boa Tarde. Ele veio lá de Brasília, mas é daqui da região Bragantina, bem pertinho da gente, o deputado federal Roberto Santiago do PV. Estava de passagem por nossa cidade e veio nos visitar. Já pensou que legal? Vamos bater um papo com ele agora e falar um pouco sobre o Congresso Nacional, sobre a sua atuação aqui na nossa região e as propostas do PV também para a cidade de Jundiaí. A partir de agora, o nosso bate-papo é com o deputado federal Roberto Santiago, aqui no Boa Tarde. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Boa tarde, obrigado pelo convite, para a gente poder trazer um pouco a mensagem de Brasília e o que a gente pensa um pouco da região. Com certeza. Deputado, eu falei que o senhor é ali da região Bragantina, só para a população de Jundiaí te conhecer um pouco. A sua história política não é recente, né? Pelo que eu pesquisei, começou há cerca de 40 anos atrás. É isso mesmo, deputado? Apesar de eu ser jovem... Sim, com certeza. O senhor começou cedo, né? Comecei muito cedo. É verdade. Na verdade, é uma trajetória intensa. E essa trajetória começou com o meu avô. O meu avô foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Que legal, hein? Meu avô foi presidente do Partido Comunista. Então, essa história de luta, esse combate à ditadura. A minha mãe foi presidente da Juventude Socialista. Minha mãe foi presa política. Né? Então, o berço nos conduziu para esse caminho da política. É uma trajetória política mais sofrida ao mesmo tempo, porque na época deles era bastante complicado, né? Com certeza. Você, uma reunião de 5 pessoas, chegava a polícia e isso dava cadeia, isso dava um processo. Né? Você não podia ter uma manifestação, você podia dizer o que pensava, não é? Então, isso era muito ruim. E as pessoas que estavam envolvidas no processo de redemocratização do país, não só na nossa ditadura aqui, mais recente, mas também lá atrás, né, na ditadura de Getúlio, enfim, em todo o processo político conturbado da nossa República. Felizmente, conseguimos, depois de uma grande movimentação, uma grande massas diretas já, nós conseguimos mudar a trajetória do país, né, abrindo as portas para que as pessoas possam viver com tranquilidade e expressar o seu pensamento. Né? Ainda bem que os tempos mudaram, né? Ainda bem que os tempos mudaram, Com certeza absoluta. O mundo está mudando. Né? É o que acontece no Oriente Médio hoje, na África hoje, né? Essas mudanças que a sociedade está indo para a rua e, infelizmente, numa guerra civil, num combate armado. Quer dizer, isso seria o positivo, a compreensão daqueles que estavam no poder, assim, olha, acabou meu tempo, agora vamos democratizar isso aqui e deixar a sociedade participar. Não pode ser, a política não pode ser uma coisa individualizada, não pode ser uma coisa pessoal. A política tem que ser a coisa do coletivo, né? E para você buscar esse coletivo, em determinados momentos e países, é uma coisa muito difícil, muito dura. Então, tem toda uma trajetória de sofrimento aí, de luta, que foi positiva, né? O meu pai não conseguiu ver, o meu avô não conseguiu ver, mas a minha mãe, a minha família conseguiu enxergar essa democracia e viver essa democracia mesmo com menor tempo, que é o caso dos mais idosos, mas valeu a pena. E a gente fala do interesse coletivo e o senhor está representando aqui a população, representando lá em Brasília. E o senhor é presidente do Conselho da Defesa do Consumidor, um assunto bem polêmico e que sempre é de interesse de todo mundo, né? De todos nós. Conta pra gente um pouquinho desse conselho. Eu sou presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. O nosso Código de Defesa do Consumidor é um código que fez 21 anos, domingo passado. Foi domingo passado. Portanto, é um dos códigos mais avançados do mundo. Vários países, né, da Europa, né, vêm aqui no Brasil ver como é que funciona, como é que está sendo aplicado o nosso Código de Defesa do Consumidor. Nós somos um modelo, né? O modelo do mundo. Sim. O modelo do mundo. É bem avançado mesmo. Né? Isso, primeiro ponto, que é um ponto altamente positivo. Agora, os nossos telespectadores, vocês, né, quem está nos assistindo, sabe da dificuldade do cumprimento desse Código de Defesa do Consumidor. Não é uma tarefa fácil, né? Por vários aspectos. Você pega, por exemplo, a concessão de telefonia móvel, telefonia celular. Né? O país, quando foi dadas essas concessões, ele tinha um modelo econômico, era um país que estava em desenvolvimento, mas um desenvolvimento um pouco mais lento, um pouco mais lerdo, e com uma perspectiva de futuro num número menor. Você pega o país nos últimos 10, 12 anos, o país vem num crescimento muito bom, não é? Tivemos a crise de 2009, mas em 2010 tivemos um crescimento de 7%.
Um crescimento de 7% é um grande crescimento. Bastante Poucos países no mundo conseguiram sair da crise com um crescimento de 7%. O Brasil colocou nos últimos anos 40 milhões de pessoas numa nova faixa de consumo, não é? Que é a nova classe média. Eu discuto um pouco esse número, porque eu acho que quem ganha R$ 1.500 por mês não está em classe média nenhuma, né? Mas tá bom. Então, mas tem uma possibilidade, com a estabilidade econômica do país, de estar num novo movimento de consumo. E são pessoas que saíram do consumo mínimo, do consumo básico das suas necessidades, né? Então, agora ele passa a consumir o celular. Você sabe quanto celular tem no Brasil? Vocês têm ideia, não? Não, eu não tenho ideia. Tem mais celular no Brasil do que habitante. 200 milhões de aparelhos celulares no Brasil. Eu ia chutar 100 milhões. Ia errar então pela metade, né? Tem mais celular do que habitante. Aliás, virou uma moda ter 2, 3 celulares. Sim. Eu acho que esse cara deve sair no psicólogo, porque ter 3 celulares no bolso deve ser uma maluquice. E mais estresse ainda para o dia a dia. Aí esse crescimento trouxe essas pessoas para dentro do mundo do consumo. As empresas tinham um parâmetro de investimento, né, muito menor do que o crescimento que efetivamente eles conseguiram. O que acontece com isso? Para ser mais rápido, porque eu sei que televisão é uma coisa rápida. Você vai comprar o seu equipamento celular, aí eu já remeto a tudo. Né? Qualquer eletrodoméstico, qualquer prestação de serviço, você vai comprar um serviço, o sujeito te recebe na loja, te dá abraço, te dá cafezinho, te dá água, só falta te beijar. Você vai lá e comprou esse equipamento, pagou, saiu para fora. 15 dias você teve um problema com o equipamento. Coitado. E principalmente aqui em Jundiaí, ainda é um grande centro. Né? A minha cidade é uma cidade pequena, eu sou de Piracaia. Né? Eu vizinho de Baia, que também já é uma cidade maior. Mas se tiver um problema numa cidade média e pequena, e nós temos 5.600 municípios no Brasil, portanto, 90% desses municípios são municípios pequenos, você não tem assistência técnica. Você tem que colocar numa caixinha do SEDEX, mandar para uma tal assistência técnica para esse cara te consertar o equipamento, que leva 15 dias, um mês, 2 meses. Orçamento Eles não estão nem aí com nada. Não é? O pós-venda, que é um problemaço com as empresas de equipamentos, né? De venda de telefone celular. Eles não respeitam o consumidor. O consumidor hoje, o telefone celular, ele passou a ser ferramenta de trabalho, e a grande maioria das pessoas que não tiveram a oportunidade de ter um telefone fixo em casa, hoje também não tem, ele tem um celular. Celular é segurança, celular é saúde, celular é ferramenta de trabalho, e você fica um mês sem um troço com você. E aí, quem paga essa conta? Quem se responsabiliza por isso? E o código diz que tem que consertar imediatamente ou substituir o equipamento. E eles não fazem isso, sem considerar a qualidade do serviço de telefonia. Ela é horrível. Você contrata um serviço de internet, um serviço de telefonia normal, você não tem a prestação de um bom serviço. Exatamente. Isso é horrível. Né? Eu já entrei com vários processos contra as empresas de telefonia móvel. Você contrata tantos megas e recebe menos, e eles não estão nem aí, você está pagando por isso. Fora a interpretação de conta de telefone celular. Nós, que tivemos outras oportunidades na vida, ainda temos o discernimento de tentar interpretar uma conta de telefone celular. A grande maioria das pessoas não consegue interpretar. Aí você avalia assim, rapidamente. Uma cobrança indevida de R$1 de uma conta de telefone celular, com 200 milhões de aparelhos no Brasil, isso significa 200 milhões de reais. R$1. Aí a pessoa que tem lá o seu equipamento e não entendeu aquele R$1, ele fala assim, é R$1. Muitos, e a grande maioria, não vai atrás desse R$1. Verdade, R$1 que significa 200 milhões de reais que alguém vai ganhar. E então, é um orçamento de poucos municípios brasileiros, né? Tem município brasileiro que não tem 200 milhões de reais de orçamento. No nosso entorno aqui, de 50 municípios do nosso entorno, eu vou garantir a você que 45 não tem orçamento de 200 milhões. Que é um valor que é muito considerável. Deputado, agora deixa eu fazer uma pergunta como consumidor. O Brasil é um país que vai receber Copa do Mundo, Olimpíadas. A gente ainda vive numa situação, apesar de ter o código mais evoluído do mundo, uma situação ainda precária de direitos efetivamente cumpridos para o consumidor. O senhor vê alguma luz lá no fim do túnel para essa situação mudar aí nos próximos anos ou não? Olha, isso você tem a mais absoluta razão, não é?
como eu disse, eles não estão respeitando, apesar do código ser o código mais avançado do mundo, né? Nós estamos prontos para a Copa do Mundo, está chegando a Copa do Mundo, né, 2014, 2016 as Olimpíadas, nós temos um problema de infraestrutura aeroportuária, não sei se os estados vão ficar prontos, né? Isso é efetivamente um grande problema e você vai receber as pessoas aqui. Sim. Eu tenho clareza que eles não respeitam o consumidor. Nós criamos um juizado de pequenas causas dos aeroportos, por exemplo, para que, quando houvesse os problemas, o juizado de pequenas causas tentasse dar solução imediata. Criou-se, está lá, as empresas aéreas não comparecem. Eu estou, inclusive, marcando uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo para a gente buscar medidas efetivas contra as empresas aéreas. Várias empresas, telefonia móvel, empresa, plano de saúde. Eu fiz uma audiência pública terça-feira agora, né, para discutir a questão do atendimento dos planos de saúde. Eles têm a pachorra de colocar alguém atrás de um telefone, plano de saúde, e aí atinge todo mundo. Coloca um sujeito inabilitado tecnicamente para discutir se aquele exame é pertinente ou não é pertinente, né? Se aquela tomografia é pertinente ou não é pertinente. Coloca um sujeito atrás do telefone para dizer para você que o seu médico pediu aquele exame, esse sujeito diz que não, esse exame, você não precisa desse exame, você não tem necessidade desse exame. Olha o absurdo que nós chegamos nos planos de saúde. Olha o absurdo, né, de prorrogar a internação. O médico determina a internação, eles prorrogam a internação. Você sabe qual é o faturamento do Ministério da Saúde do Brasil? Portanto, é o maior orçamento da saúde do Brasil, né? Os estados colocam, os municípios colocam, mas via SUS, o maior orçamento da saúde no Brasil é o do Ministério da Saúde. Sabe quanto é? Sim. 40 bilhões de reais por ano. É nada. Nós precisamos do dobro. Estamos discutindo a emenda 29 para colocar o dobro. Precisamos 80. Mas é 40 bilhões de reais o orçamento do Ministério da Saúde para atender tudo, para atender a saúde diária, para atender as campanhas de vacinação, as endemias, enfim, 40 bilhões de reais. E atende a população brasileira, né? Atende 80% da população brasileira. Você sabe qual é o orçamento? Qual foi a arrecadação de 2010 dos planos de saúde no Brasil? 70 bilhões de reais. Nossa. 70 bilhões, isso foi público, terça-feira dessa semana aqui, né? 70 bilhões, sabe para atender a quantas pessoas? 28 milhões de pessoas. 28 milhões com o odontológico, com os planos específicos, só consulta, só laboratório, 28 bilhões. 28 milhões de pessoas para 70 bilhões. E nós temos 40 no Ministério da Saúde para atender o resto da população. Você acha isso justo? Não. Você acha isso lógico? Isso é ilógico, você está transferindo. Aí você olha assim, deve ter uma operação desmonte no Ministério, na Saúde Pública, por conta que você permite, o governo permite, o Estado permite que as entidades privadas arrecadem 70 bilhões de reais. É um absurdo, né? É um mesmo. absurdo. E com atendimento horrível. Infelizmente. Deputado, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas só para a gente finalizar aqui o nosso programa, falar da sua vinda aqui em Jundiaí, que é uma vinda muito especial, né? Para fortalecer a atuação também do Partido Verde aqui em Jundiaí, não é isso? Verdade. E também da sua indicação pela nossa presidenta. Né? Ah, tá. Você sabe que no Brasil hoje não existe um marco regulatório para a questão da internet, né? A internet é absolutamente solta, né? Alguns falam, vamos censurar, não vamos censurar, pode falar isso, não pode falar aquilo, enfim, não tem uma regulação da internet no Brasil. O governo federal apresentou um projeto de lei, né, para que se possa regulamentar a internet no Brasil. Eu sou o relator. A nossa presidente indicou o senhor. Desse projeto de lei. Não é? Então, nós vamos trabalhar para criar a regulamentação da internet no Brasil como um todo, uma outra oportunidade que a gente puder estar aqui, porque isso é uma coisa que é efervescente, porque essa juventude, essa garotada, né? E todo mundo hoje está meio que viciado nisso. A rede, aliás, a rede é importante, pegando um gancho na sua pergunta, se você tiver alguma dificuldade no telefone celular, na conta de telefone, na compra de equipamentos eletrodomésticos, entre nas redes sociais e denuncie. Orkut, Facebook, não é? Todas as redes sociais, denuncie porque juros de banco, cartão de crédito,
denuncie, porque você colocar a marca desse pessoal nas redes sociais, e redes sociais são milhões de pessoas que se intercomunicam diariamente, não é? Eu quero ver quando a gente começar a colocar essa marca, se o sujeito não vai ter mais responsabilidade com o consumidor. Isso é importante. Nós estamos incentivando isso, viu? Incentivando bastante. Nossa vinda a Jundiaí, né? Estamos aqui com o presidente do nosso partido, todos os nossos vereadores, Edu Palhares, não é? Que depois de 90 dias, 120 dias de debates internos, nós saímos mais fortalecidos desse debate interno do que entramos, né? Consolidamos o partido em Jundiaí, né? Consolidamos a democracia participativa, o debate de ideias e saímos consolidados, saímos fortes desse debate. Fortes a ponto de que a indicação e a orientação da executiva estadual do partido é que nós tenhamos candidato próprio. O Partido Verde tem candidato próprio aqui, vai ter candidato próprio aqui na cidade de Jundiaí. E nós estamos um partido que está muito tranquilos, porque nós já partimos de 3 candidaturas fortes, que são os 3 vereadores. Não é fácil ter 3 vereadores na cidade de Jundiaí, não é? Depois temos vários outros membros do partido que têm condição efetiva de ser candidato. O próprio presidente do partido, né, o Edu Palhares, tem a possibilidade de sair candidato a prefeito da cidade. Então, o PV cresce na próxima eleição, com certeza absoluta, se consolida com certeza absoluta, e vou deixar uma pergunta no ar. Vou deixar uma pergunta no ar para vocês e para os nossos telespectadores. Anda na rua e pergunta se alguém conhece o que é que os outros partidos fazem. Pergunte de qual, eu não vou citar aqui partido para depois a turma não ficar me perturbando, mas pergunte lá, qualquer partido. O que você acha que esse partido faz? O que você acha que esse partido faz? Qual é a doutrina desse partido? Eu sei que a resposta que vocês vão ter, eu vou dizer assim, não sei. Agora, se você for para a rua e perguntar o que é o Partido Verde, o que é que o Partido Verde faz, todo mundo vai saber responder. Todo mundo sabe que o Partido Verde trabalha pela sustentabilidade, trabalha pela construção de uma sociedade mais saudável, trabalha pela construção de uma sociedade do futuro, trabalha cuidando do futuro. Então, todo mundo sabe o que é o PV. O PV é um grande partido. Nós estamos num processo de construção e todo crescimento é dolorido, né? Quando você é jovem e começa a crescer, dá uma doidinha também, né? Do parto, né? Mas você sabe que o Partido Verde é um partido que cuida da sociedade, e quando você fala de meio ambiente, é o seu ambiente, e ambiente é onde a gente vive, e onde a gente vive nós precisamos de saneamento básico, de saúde, de educação, de transporte, de segurança pública. Esse é o Partido Verde, né? Esse é o partido que todo mundo conhece. Tá ótimo. Muito bom. Deputado, muito bom, muito obrigada. A gente quer agradecer a sua presença aqui no programa Boa Tarde, né? E quando estiver passando por Jundiaí, por favor, nos visite para trazer boas notícias lá do Congresso Nacional e também boas notícias aqui para a nossa cidade. Obrigado, viu, deputado? Eu que agradeço, viu? Um abraço a vocês. Muito obrigado. Bom, Tânia, agora a gente vai rapidinho para o intervalo, porque daqui a pouquinho tem um assunto muito curioso e muito interessante aqui no Boa Tarde, não é isso? Pois é, o verão está chegando, o pessoal quer ficar com o corpo bonito, ainda dá tempo, de repente, de você recorrer aí à cirurgia plástica. A gente tira todas as nossas dúvidas e no próximo bloco, 1 minutinho, a gente volta já já. Vamos...